Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa Lima, sou o gerente da NPC Pernambuco e eu trago aqui para vocês hoje para inaugurar o nosso quadro Coach Responde Ele, que é um dos maiores coaches de bodybuilder do mundo. É o Fabrício Pacholoc, expert da Integral Médica, é um cara sensacional, acompanham muito a carreira dele aí, os vídeos dele no YouTube. Cara, o último vídeo do Fabrício, professor Fabrício, que vídeo é aquele, o treino do Tompletes, se acabou com os caras lá, cara. Inclusive aqui uma das perguntas dos seguidores mencionando esse vídeo aí também, tá claro aí que os seguidores também acompanham o professor. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de se apresentar aí pro pessoal. Fala pessoal, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aí sempre podendo bater um papo, trocar informações. Espero que ajude vocês, levando boas informações para vocês através desse vídeo. O meu nome é Fabrício Pacholoc, eu sou treinador de atletas, fui atleta por muito tempo, agora não estou mais competindo, mas a parte de treino continua 100%, tenho focado na carreira de treinador, mas pretendo voltar a fazer algumas competições aí. Sou formado em Educação Física pela PUC Paraná, e desde 2010 aí eu vivo esse esporte aí 24 horas por dia. 2010 foi o ano que eu estreiei. Comecei a me preparar em 2008, e somente, né, com foco realmente em competição, e em 2010 foi quando eu estreiei pela NABA na época. Show de bola, professor. Obrigado também pelo que o senhor faz pela educação física. Eu também, como profissional da educação física, fico muito agradecido. E é uma bandeira que eu sempre levanto para meus alunos, meus clientes, que é o seguinte, que o personal trainer, ele hoje existe por causa do fisiculturismo. O personal trainer ele se originou graças aos treinadores de fisiculturistas, os treinadores pessoais dos atletas. Então, muita gente que não tem um conhecimento a fundo, afinco do nosso esporte, ele não tem essa relação personal trainer com o fisiculturismo. Então, professor, pode falar. Eu tenho um curso que se chama Como Treinar Monstros, viajo para várias cidades do Brasil fazendo esse curso. É um curso teórico-prático, e nele eu falo exatamente sobre isso. Eu trato o fisiculturismo como a Fórmula 1 da musculação. Então, na Fórmula 1, os carros são atestados na pista e depois eles são adaptados para os nossos carros de rua. E o bodybuilder eu tento fazer essa mesma relação. Então, quando vou fazer um curso, de que forma o profissional pode adaptar o que a gente usa no bodybuilder para seus clientes normais. Então, o bodybuilder é a Fórmula 1 da musculação. Associação perfeita aí. Vamos começar aqui a fazer as perguntas. É interessante mencionar, pessoal que está assistindo aqui, todas as perguntas a gente deixou lá na caixinha de perguntas nos stories do Instagram da Federação, tá? Que é o ProLeague Pernambuco. Para quem não segue, já segue aí também. Professor, a primeira pergunta aqui vem do Gabriel Teixeira. Fabrício, o que dá mais largura às costas do atleta? O latíssimo e o redondo maior ou a dorsal? Aí ele botou entre aspas, remada ou puxada. No caso, ele estaria perguntando o que seria melhor, né? Então, quando a gente pensa em expansão e deixar expandir lateralmente o dorsal, a gente vai se preocupar sempre com mais as puxadas, né? Pensando na expansão do grande dorsal, do latíssimo. E as remadas, a gente geralmente pensa quando a gente quer mais detalhamento, mais densidade, mais profundidade dos cortes. Perfeito, perfeito. Segunda pergunta aqui. Pergunta feita pelo Rodrigo Gomes. Fabrício, quais as melhores poses de um Men's Physique onde eu preciso dar mais atenção? O Fabrício tem alguns atletas aí, tem atletas da Men's Physique aí, eu acho sensacional o antes e depois lá. Como é o nome do teu atleta? O cabeludo? Desculpa. Cabeludo? De rabo de cavalo? Lá da Overall Gym. O Marins, Felipe Marins. Felipe Marins. Cara, o off-season do cara para o shape de palco do Marins é sensacional. Eu vejo que ele é muito brincalhão, né, cara? Lá no Instagram dele ele faz muitas brincadeiras lá na academia. E ele off-season parece um cara normal, que pratica musculação, vai ali só... e quando ele começa a preparação, de repente, ele fica com um shape sensacional. E a pergunta aqui é justamente qual as poses mais interessantes, né, mais fortes,
da Men's Physique e aonde o atleta precisa dar mais ênfase dentro do treino para poder melhorar essas poses? Então, o Men's Physique, a gente busca o V-Shaper, né? Uhum. O V dramático, como o Terry que fala. Então, a gente fala. Então, isso é muito importante. Então, uma escapular larga. Então, ombros e dorsal são que a gente vai bater muito no Men's Physique. A gente conseguir o V-shape, o V dramático. Então, lógico, vão ter atletas que já vão ter, por genética, uma cintura escapular larga. São caras que já nascem e a gente vai sempre martelar muito em cima de ombro, principalmente feixe lateral e a expansão de dorsal, né? Acho que são os 2 pontos que a gente vai mais bater. Lógico, o cara precisa ter peito, um superior de peito bem desenhado, né? Um inferior de peito que se junte e faça uma boa forma junto com a linha de abdômen, mas no Men's Physique realmente a gente bate muito em cima dessa questão da cintura escapular. Então, no Ombros caso, e seria dorsal. mais deltoide e dorsal, né, professor? A gente vai bater muito em cima desses 2 músculos aí no Men's Physique. Tranquilo. Uma outra pergunta aqui, agora de uma mulher, a Ellen Sabino. Como consigo construir bons quadríceps com hérnia de disco e condropatia? Olha aí que desafio. Então, você vai precisar primeiro saber quais exercícios você pode fazer, qual o grau que você pode trabalhar nesses exercícios. Sabendo isso, a gente vai ter que martelar em cima dentro da sua limitação. E você consegue fazer um leg até 90 graus, a gente vai ter que explorar isso. Qual a angulação da cadeira extensora que não lhe causa mais incômodo? Vamos trabalhar dentro disso. Como a carga vai ser um fator limitante para você, vamos pensar em utilizar outras variáveis de treino. Então, manipular intervalo, manipular a velocidade de contração, colocar alguns métodos que aumentem tempo sob tensão e dessa forma a gente consiga colocar um estímulo para você conseguir evoluir. É interessante ressaltar, né, Fabrício, que muitos atletas a nível mundial, principalmente o pessoal lá da old school, como por exemplo o Kevin Levrone, ele teve lesões nos joelhos gravíssimas e conseguiu aí competir em alto nível com bons quadríceps, né, cara? Então a lesão do joelho dele, provavelmente de menisco de ligamento, eu não sei a fundo, eu não posso dar aqui uma informação que eu não sei a fundo, mas realmente pela história, pelo contexto, ele lesionou um dos joelhos e é muito mais grave chegar a uma lesão do que uma condropatia. A condropatia dá para a gente contornar ali, como você aí falou, tem que ver o grau da situação, não é isso? Exato. É muito feeling da gente saber o que vai estar podendo fazer e dentro do que se dá para fazer, a gente explora isso aí. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Pergunta aqui do Wesley Winchester. Para conseguir ter uma melhor estrutura, é melhor treino com mais pesos ou mais técnica? Os dois. O bodybuilder precisa explorar os dois. Eu acho que sempre que você fica muito em algum dos extremos, é ruim. A gente vê o pessoal discutindo na internet, o que importa é peso e foda-se a técnica. Tem que ter técnica, o peso não importa. As duas coisas são importantes. Então eu acho que você conseguir combinar essas duas coisas e ficar ali no meio do caminho é uma boa opção. Eu acho que sempre que você fica muito no extremo é ruim. Então a gente sabe que a carga é excelente e a gente sabe que um trabalho com técnica é excelente. Então, por que não unir as duas coisas? Perfeito. É Isso uma que eu, bandeira que você levanta aí, né, cara? Que é a técnica com brutalidade, né? isso que eu ia falar. Então, por isso que esse é o meu lema, técnica com brutalidade. Show. Pergunta do Hildson Souza. Começar a competir com 32 anos no bodybuilder é uma idade avançada para ter sucesso? Bom, depende do que é o sucesso para você no bodybuilder, né? Se o sucesso para você for chegar no Olímpia, provavelmente isso aí já seja tarde. Vai depender muito da sua genética.
Eu tenho atletas que começaram muito cedo, como o Gabriel Zancanelli. Gabriel Zancanelli começou a competir com 16 anos. E ele chegou ao Pro. Marcelo Cruz começou a competir bem mais tarde, não lembro exatamente, mas se não me engano, o Marcelo começou a competir por volta dos 30. E ele também é Pro. Então, depende muito do que você está falando, né, do que é o sucesso para você, da tua genética, do quanto você vai conseguir produzir, né? Veja, o Marcelo começou tarde e chegou rápido ao profissional. Marcelo, o Zanca também começou cedo, ele levou mais tempo do que o Marcelo para chegar no Pro, mas ele chegou no Pro com 23 anos. Isso independente de genética, né, Fabrício? Independente de isso, vai muito da entrega do cara, né? Exato. Agora, sim, o sucesso para você for botar a sua melhor versão, o melhor físico da sua vida no palco, ter boas colocações nos campeonatos da sua região, com certeza, começando com 32, com 35, 40, você vai poder ter sucesso no bodybuilding, né? Agora, quando a gente pensa realmente no alto nível, está entre os melhores do mundo, vai precisar de mais tempo. Show. Pergunta aqui da Bia Silva. No off, é importante dividir o treino de pernas ou é irrelevante? Eu acho que a divisão que ela fala é anterior, posterior. Tanto em off quanto em pré-conte, não é o período que vai definir se vai dividir em dois ou um treino somente. O que vai definir é a sua recuperação. Então, você ir lá e fazer um bom treino, quantos dias você vai levar para você recuperar e poder treinar a perna novamente? Será que eu tenho bons atletas que treinam perna apenas uma vez na semana? Tem outros atletas que respondem com 2 estímulos semanal. Então, vai muito da individualidade do tempo de recuperação. Agora, sim, se você está treinando e 2 dias depois já está 100% para treinar novamente, provavelmente o treino esteja um pouco abaixo da intensidade devida, né? Perfeito. Pergunta aqui do Anderson Carvalho. Fabrício, dá para ter um físico competitivo competindo natural? Bom, vai depender muito da tua genética. Tem pessoas que conseguem fazer muito sem estar usando nada, né, que conseguem ir muito longe. E tem outras pessoas que, mesmo usando uma quantidade razoável, evoluem pouco. Então, o que vai dizer muito é a sua capacidade genética e o quanto você está trabalhando. Né? Se você tem uma boa genética, está fazendo realmente trabalho duro, treinando pesado, dando devido descanso, se alimentando corretamente, você vai conseguir fazer muito. Mas acho que o fator mais limitante aí, pensando que você vai ser natural, competindo com hormonizados, é a sua capacidade genética. Se você tiver uma boa capacidade, pode ser que num nível regional você consiga se destacar mais do que os caras que estão tomando alguma coisa, né? Às vezes a pessoa que vai competir com você, o cara não tem uma genética tão boa, faz o uso de esteroides, mas não explora tudo que poderia na dieta, não explora tudo que poderia no treino, e você está fazendo isso com uma boa genética, tenho certeza que você vai ser melhor que esse cara. É como o grande coach, né, internacional, o Cris Aciro, que ele foi coach aí do Eduardo Corrêa, hoje ele está com o Ramon aqui, com alguns atletas, enfim. Ele fala que onde muitos atletas erram é o fator repouso, é o fator estresse, né? E quanto mais estresse o atleta tem, mais eleva aí alguns hormônios que atrapalham a produção de hormônios que geram hipertrofia, né? Então a galera peca muito, Fabrício, no repouso, não é isso? Exato. Essa foi do Cris Aceto. Eu trabalho junto com o William Martins. Olha aí. E com né? O Aceto cuida da parte de dieta e protocolo e eu da parte de treino. Principalmente com o William, é impressionante o quanto a menos o William usa de esteroide.
é tipo assim, é coisa de 1/5 do que ele usava. E o William Caramba. melhor. Então, para ver que não é na quantidade. Às vezes muita gente acha que, vou pegar o treinador gringo, o cara vai passar umas paradas mágicas. Uhum. Não é assim. Tanto ele quanto o Alan utilizam muito menos. Mas a quantidade que o William usa a menos é impressionante. O off do William é menos do que uma ponta aí de um atleta que a gente está acostumado e muito mais leve que o William. E a parte do descanso que você mencionou, muitos dos atletas que chegam para mim, um dos principais erros ali dos caras é a parte do descanso. Às vezes chega o atleta, o cara treina 7 vezes na semana. O cara não tem um dia de descanso. Não, mas eu treinei perna, mas hoje é superior, então vai descansar embaixo e tal. Não é assim que funciona. E isso a gente manipula bem legal esse trabalho junto com o Aceto. Os dias de descanso, a forma que ele faz com as calorias, né? Vão ter os dias dos músculos que a gente tem que dar ênfase, onde ele sobe as calorias. Então, tudo é manipulado de acordo com o treino. E diga-se de passagem, espectador da NPC, que o Chris Aceto, ele foi o coach nutricional do Jay Cutler. Não é isso, Fabrício? Exato. Jay Cutler é 4 vezes campeão do Mr. Olympia, né? Muitos campeões aí. Eu considero ele o melhor nutricionista aí na preparação de atletas. Sensacional, sensacional. Pergunta da Cristiane Matias. Quem dá mais trabalho para preparar, homem ou mulher? Depende muito da pessoa. A mulher, quando é focada, é disciplinada, ela realmente faz sem erro. Tem atletas extremamente disciplinados, então é muito do atleta, não vejo essa questão de homem e mulher. Tem mulheres que me dão muita dor de cabeça e tem homens que me dão muita dor de cabeça, assim como tem mulheres de disciplina exemplar e homens também. Sensacional. Pergunta aqui, a penúltima pergunta vem do Isaac Nascimento Júnior. Qual a melhor divisão de treino para quem quer desenvolver bons bíceps e tríceps? Legal. Então, se você, a primeira coisa é você focar no teu ponto fraco, né? Então, se o teu ponto fraco são os braços, uma dica interessante para você que eu já usei muito, meus braços sempre foram meu ponto fraco, tenta colocar 2 estímulos na semana, mas tem que considerar o seguinte: no dia que você treinar costas, você vai ter ação de bíceps, no dia que você treinar peito, vai ter ação de tríceps. Então, esses 2 grupos têm que ficar longe do teu treino de braço. Então, por exemplo, a gente poderia colocar na segunda peito, na terça costas. No dia de peito, a gente coloca um estímulo de tríceps. A gente já vai ter estimulado o tríceps nos supinos, né, nos multiarticulares, e coloca lá mais 1 ou 2 exercícios para tríceps. No dia de costas, faz a mesma coisa com bíceps. E daí tenta dar 2, 3 dias de intervalo para fazer o treino de braço. Daí faz um treino de braço isolado. E esse treino de braço tem que dar mais 2 ou 3 dias para você fazer peito, para fazer costas novamente. Boa, professor. Muito bom. Pode falar, desculpa. Costuma funcionar bem, né? Última pergunta aqui, professor Fabrício. A pergunta do Daniel Mazoco. Qualquer atleta pode fazer aquele treino do Tom Platz? Eu deixei por último aí, porque como eu tinha mencionado no começo do vídeo, né? Aliás, Fabrício, muito sensacional. Eu vi lá assistir o vídeo na íntegra, né? Eu vi que você, o Tom Platz, na verdade, vou dar uma resumida aqui no vídeo, depois dar uma passada lá no canal do Fabrício. Galera, assista esse vídeo que é muito bom. O Tom Platz veio ao Brasil ministrar um curso, né? E o Fabrício fez de tudo para ir para esse curso. E de repente ele ia precisar, né, Fabrício, de um cara para treinar, para suportar aquele treino. E o Fabrício estava num nível altíssimo de treinabilidade. E ele foi o cara que fez o treino com o Tom Platz motivando ele. Tom Platz, para quem não conhece, aí está entrando recentemente no bodybuilder, é o cara com as maiores e melhores pernas da história do bodybuilder mundial, né, Fabrício? O maior quadríceps que pisou sobre a terra. O nível de treino do Tom Platz era absurdo.
Quem não conhece, vale a pena colocar aí. Tem um vídeo Tom Platz que é fantástico. Você coloca Tom Platz 23 repetições. E ele faz 23 repetições com 100 quilos cada lado no agachamento. Nossa. Aí quando eu treinei com ele, uma das coisas que eu comentei depois de ter agachado foi que eu tive um período que eu estava tentando chegar próximo daquela marca. E eu cheguei a fazer 13 repetições sozinho, com 100 quilos cada lado. E daí ele falou para mim que se eu conseguir as 13, em pouco tempo eu conseguiria fazer as 23 igual ele. E daí ele falou muito da estratégia que ele utilizou para isso. Ia ser um desafio que ele ia fazer na FIBO, que é uma feira que acontece na Europa. Tinham 50 mil pessoas na feira e foi feito um palco para ele, né, tentar quebrar essa meta aí. E ele falou que treinou 2 meses para isso. Se preparou 2 meses pensando nisso. E quando ele chegou lá, ele começou a fazer as repetições e na Alemanha, essa feira, o pessoal começou a gritar, né, contar em alemão. E ele fala que quando chega lá pela 8ª, 9ª repetição, ele sente que o coração dele, com aquela adrenalina que as pessoas estavam passando para ele, começou a acelerar muito. E ele percebeu que se ele continuasse com aquilo, ele não ia conseguir chegar. Então, imagina, com 220 quilos nas costas, lá pela 8ª, 9ª repetição, você tem que pensar e se concentrar para baixar a tua frequência cardíaca. Foi isso que o cara fez. Aí ele fala que entre a 8ª repetição ele começa a sorrir. Ele para assim, ele sorri e ele tenta se concentrar para ele conseguir se acalmar e baixar a frequência. E daí ele faz as 23 repetições. Aí uma outra, ele falou para mim, você precisa colocar metas. Se você fez, vai de 5 em 5 sempre. Então você sabe que você vai tirar 10 repetições com esse peso. Quando você fizer as 10, você pensa em mais 5. Vai mais 5, sempre em blocos de 5. Daí ele fala, no caso você fez 13, você conseguiria fazer essas 15. Você tinha que fazer essas 15. Aí talvez para você, nessa época, depois das 15, você conseguiria mentalizar mais 2, mais 1, mais 3, e seria o teu máximo. Mas ele fala, veja, que daí você chegou na 13, mas na tua cabeça tinha 23. Se quando você chegasse na 13, na tua cabeça tivesse as 15, você faz aquelas 15. E daí você vai colocando essas metas curtas. E daí, sim, alguns dias com treino uma carga muito maior, alguns dias com carga menor e mais repetição, e vai treinando isso. E daí, durante o meu treino com ele, no agacho ali, que foi o auge de tudo, ele falou assim, eu sabia que com a carga que ele colocou, eu muito inspirado, um dia muito bom, eu faria umas 15 repetições, mas umas 15 assim no meu limite. E ele tirou 22 de mim. Ele fez eu fazer 22. Ele falou assim, a hora que eu pus o peso, ele foi aquecendo, tal, foi sentindo como eu estava respondendo. Na hora que ele viu que estava uma carga adequada, ele fala assim, faz 10. Mas ele está numa distância boa, e ele fala com um tom de voz, faz 10. Aí eu começo. Quando eu chego na 9, que eu faço a 10, ele chega um pouco mais perto e mais 5. E daí eu vou lá e faço isso. Eu sabia que aquelas 15 eu faria com muita dificuldade. Quando eu faço as 15, aí ele chega na minha orelha assim, mais 5. E daí aquele tom de voz, cara, mas eu completo, né, cara? É o Tom Platz falando. E é aquele 5 more que eu sempre ouvi nos vídeos dele. Então eu vou. Cara, quando chega na 18, a hora que eu estendo o joelho assim, a perna fica tremendo, e ele gritando, umas 80 pessoas no curso, o pessoal gritando junto. Pô, tava o professor Valdemar lá no dia, também gritando junto. Aí eu faço a 18, a 19, a hora que eu faço a 20, eu já penso em dar o passinho para guardar, assim, eu já chego a tirar o pé, aí ele vem assim, 2 more, 2 more, I promise, 2 more, mais duas, eu prometo, só mais 2. E é o que a gente vê nos vídeos dele. Cara, mas aquilo lá não tem como você não fazer. Aí eu paro, assim, a perna treme, eu respiro,
Aí eu faço uma, aí a hora que eu vou para a última, ele chega assim, one more rep. Cara, eu faço a última, a hora que eu guardo, assim, realmente era o limite do limite. Ele fica torto, aí eu só jogo no chão, ele chega assim, dá os parabéns, ele fala parabéns. Isso é agachar. Então, pô, foi o melhor treino da vida, mas a única coisa que eu pensava, a hora que ele mandava eu fazer, eu falei, bom, tô tendo a oportunidade de treinar com o cara, e se eu não fizer isso aqui, eu vou me arrepender pro resto da vida. E eu fiz. Show de bola. Mas Tudo isso tá no teu vídeo lá, né, Fabrício? Eu vi que você, numa parte do teu vídeo lá, que você treinou o Donaire e o Marcelão, você botou uma parte lá e você explicou, falou para eles, né? Sobre esse teu treino, foi o melhor treino da tua vida, justamente com essas palavras que você tá falando pra gente aqui agora. Então, quem quiser acompanhar no meu canal Fabrício Pacholoc, coloca lá Fabrício Pacholoc Tom Platz, vai ter esse vídeo. E daí agora a gente gravou alguns dias lá na Integral TV. Eu passei o treino do Tom Platz pro Marcelo e pro Donaire. Show. Fabrício, só respondendo aqui a pergunta do Daniel. Falando aí, todo atleta pode fazer esse treino do Tom Platz de qualquer categoria? Nem todo mundo vai poder fazer esse treino, né? Principalmente a parte do agacho ali, naquele número de repetição no limite. Precisa ser uma pessoa sem restrição e uma pessoa muito bem condicionada, já adaptada ao exercício. É isso que precisa. Lógico, a gente vai utilizar essas estratégias de maior intensidade no treino de perna com os bodybuilders. Mas um Classic Physique poderia fazer? Claro que poderia. Uma biquíni, eu não usaria esse tipo de intensidade numa biquíni. Mas tudo depende da categoria, da situação. Mas o mais importante é a pessoa estar apta, bem treinada e adaptada para conseguir fazer um treino desse. Ótimo, professor. Professor, então essas foram as perguntas selecionadas aqui para nossos seguidores, né? Óbvio que teve muito mais perguntas ali, porém o seu tempo, você tem muitos alunos, tem muitas consultorias online aí para poder trabalhar, e a gente também aqui deixa o agradecimento por sua disponibilidade. A NPC Pernambuco agradece muito e te parabeniza pelo teu sensacional trabalho, por hoje aí ser um dos maiores treinadores do mundo. Você é um cara que está trabalhando aí em parceria com nutricionistas, campeões do Mister Olímpia, consequentemente um dos maiores treinadores do mundo. O Brasil hoje é uma grande fonte de treinadores e atletas. Com o Tarek e o Temer aqui no Brasil, expandiram demais a NPC aqui no Brasil. E a gente vai estar chegando lá no Olímpia com o Rafael Brandão muito forte, e com outros atletas aí de outras categorias também muito forte. Espero também, professor, que os seus atletas estejam logo em breve, né? O William é um cara, assim, sensacional. A gente fala do Jay Cutler, se botar ladeado ali, dependendo da fase, ele lembra muito o Jay, né? Lembra muito, cara. E o William e o Zanca, né? Agora eles vieram para Curitiba, eles estão morando próximo aqui de mim. Tô todo dia com eles na academia, puxando todo dia o treino deles. E eles vêm evoluindo muito, muito, muito. O Marcelo Cruz agora, Marcelo treinava numa academia bem limitada. Agora na cidade dele lá vai ter uma overall também. Então o Marcelo agora também vai ter um centro de treinamento muito melhor para ele treinar. E esses caras vão evoluir muito. Esses caras vão vir muito pesado. Inclusive quem treina na overall aí é o nosso atleta aqui de Pernambuco, que é o Vitor Chaves, né, professor? O Vitor sempre está vindo para cá. Vitor Chaves, inclusive, vai estar fazendo uma live comigo aqui amanhã no Instagram da Federação também. Professor, muito obrigado, cara. De coração, sucesso, sorte e parabéns mais uma vez por ser esse grande atleta, treinador e um grande exemplo de uma coisa que eu admiro muito em um homem, que é um grande exemplo de pai. Parabéns. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado aí com essas respostas, pessoal. Espero ajudar vocês. E uma mensagem final aqui para vocês. Quando vocês tiverem para tudo na vida, né? A gente leva para o bodybuilder, mas isso serve para tudo na vida. Façam valer o tempo de vocês. Se
estiver na academia, estiver no trabalho, faça valer o tempo, porque o tempo vai passar e vão restar 2 sentimentos: orgulho ou arrependimento. Qual deles você vai querer? Perfeito. Professor, forte abraço, fica com Deus e bom trabalho ainda hoje, né? Obrigado, uma boa semana, fiquem com Valeu, Deus. um abraço.